Quem é você? Meu nome é Carlos Seneviva, aliás, Carlos Eduardo Seneviva, em respeito à minha mãe, que queria um nome duplo. Eu nasci há quase 80 anos atrás, na cidade de Catanduva, no estado de São Paulo, no interior, no norte do estado, quase em Minas Gerais. E vivi lá por algum tempo, não muito. Com 7, 8 anos nos mudamos para Londrina. E então minha juventude foi passada em Londrina. Eu vim de uma família muito grande, em Catanduva. Meu avô teve 14 filhos. Você pode imaginar, a terceira geração, nós éramos perto de 300 naquela cidade. Até hoje tem uma festa lá, a cada 2 anos, que reúne toda a família, os que restam, né? Mas depois eu me criei em Londrina, então. Me lembro da escola em Londrina, o grupo escolar, depois o ginásio, depois o científico. E no científico comecei a patinar, a não ir muito à aula. Perdi 1 ano e meu pai resolveu me mandar para Curitiba para ser um estudante melhor. Isso foi em 1955. Então, desde então, eu vivo aqui e já me tornei curitibano. Aqui me casei, aqui estudei, fiz a faculdade, me formei arquiteto e minha vida profissional se desenrola aqui. Primeiro num escritório montado com alguns colegas de escola, por exemplo, o Cleon Ricardo dos Santos, Manuel Coelho. Tínhamos um escritorinho, fazíamos serviço para outros escritórios de arquitetura, até nos formarmos, daí montamos o nosso escritório, que durou algum tempo, depois disso cada um tomou o seu rumo. O curso universitário era de arquitetura e urbanismo, e eu desenvolvi ao longo desse tempo uma atividade profissional mais voltada para o urbanismo do que propriamente para projetos de edificações. Me interessei mais para o projeto da cidade, arquitetura da cidade, e eu levei algum tempo para descobrir por quê. Mas foi porque eu vivi em Londrina, numa época em que a cidade crescia muito rapidamente, muito desordenadamente, e mesmo sem muita consciência, eu observava aquela maneira da cidade crescer e já aquilo ficou na minha cabeça me preocupando. Por que a cidade tem que crescer assim, desordenadamente? Deve haver alguma maneira delas serem mais organizadas, crescerem mais harmoniosamente, com menos problemas. Mas eu só vim descobrir isso quando eu estava na escola. E, bem, terminei o curso em 1967. Durante a minha vida acadêmica, a minha turma foi a primeira da Escola de Arquitetura aqui de Curitiba, a Federal. Foi uma experiência muito boa, professores novos, entusiasmados. A arquitetura era uma atividade até certo ponto desconhecida. Mas Brasília e Oscar Niemeyer despertaram uma curiosidade e um interesse pela profissão que se alastrou e tomou muitas cabeças. Durante o nosso curso,
pudemos, como um curso novo, participar de alguns concursos nacionais e desempenhar um bom papel, com bons projetos, participando da Bienal de São Paulo. Ganhamos concurso de escolas de arquitetura, primeiro num concurso internacional, na Bienal de 66, e na Bienal seguinte ganhamos de novo um prêmio, mas aí no âmbito nacional. Enfim, foi um período de aprendizado muito bom, e me lembro que a turma toda saiu muito feliz de ter encontrado uma profissão prazerosa, uma profissão que ao longo desse tempo todo, ao longo da vida, a gente pode exercer com prazer, com consciência de estar podendo colaborar para que a cidade se desenvolvesse com mais qualidade, com mais soluções inovadoras. Então, estava falando daquela preocupação latente com o crescimento desordenado das cidades, que eu, mesmo sem muita consciência, já estava na minha cabeça. Feito minha formação profissional, eu tive uma sorte incrível de ter conhecido Jaime Lerner. Nos conhecemos servindo o exército, como se dizia naquele tempo. A gente tinha que servir o exército. Nos conhecemos no CPOR. Depois, 2 ou 3 anos depois, nos cruzamos ali na Praça Osório. Olá, Jaime, olá, Cineviva, o que é que você tem feito? Aquela conversa de conhecidos depois de algum tempo. Eu disse, olha, eu acabei de entrar na escola de arquitetura. Ele disse, beleza, eu acabei de fazer um estágio na Europa, também me formei em arquitetura. E então é o seguinte, meu escritório é ali no 7º andar. Dá uma chegadinha lá, que nós vamos fazer uma nova Bauhaus. Bauhaus era uma escola alemã de arquitetura, muito famosa até hoje, com grandes arquitetos. E eu nem sabia o que era Bauhaus, mas dei uma chegada lá, e essa foi uma sorte, uma coincidência muito grande. Comecei a estagiar no escritório do Jaime, ali na Praça Osório. E ali começou uma história incrível para mim. Foi uma felicidade essa coincidência, que me permitiu depois desenvolver um trabalho profissional, às vezes com o Jaime, mas nem sempre com ele, mas sempre com aquela visão que eu aprendi no escritório do Jaime. A visão da inovação, da busca de melhorias para o crescimento urbano, ou para um projeto de arquitetura. A inovação não pela novidade, mas a inovação pela melhoria que ela pode representar, buscando fazer coisas possíveis com os recursos disponíveis. É uma coisa diferente do que se vê muito por aí, de propostas às vezes inexequíveis, tecnicamente desenvolvidas, muito ambiciosas, mas inviáveis pelo custo, pelas dificuldades tecnológicas. E aqui não. O que aconteceu nos anos seguintes, nesse trabalho que começou no escritório do Jaime, depois continuou quando ele nos chamou para participar da equipe dele na prefeitura,
foi a busca de soluções inovadoras, dando passos, os passos possíveis, e a cada passo, a cada melhoria, anexando, incorporando novas soluções urbanas para problemas comuns a muitas cidades. Isso que foi uma experiência gratificante, ter participado de um processo de crescimento da cidade de Curitiba, um crescimento ordenado, organizado, em cima de uma estrutura de crescimento planejada e implantada, uma pequena revolução urbana que levou essa cidade a uma qualidade, de crescimento que interessou muitas cidades brasileiras e do mundo todo. Realmente foi uma experiência, uma sorte ter participado, uma sorte que acho que poucos profissionais têm ao longo da sua vida. Eu e um pequeno grupo de colegas tivemos essa sorte de estar disponível nesse momento. Eu estou falando agora da primeira gestão do Jaime, que foi entre 1971 e 74. Depois ele foi novamente prefeito numa segunda gestão, 4 anos depois, e teve uma terceira gestão como prefeito. Então foram 12 anos de um trabalho gratificante, porque muito produtivo, né? Nós fazíamos não planos para o futuro, mas fazíamos projetos para serem implantados, e você partia da ideia e chegava até a implantação dessa ideia, até ver aquela solução funcionar e melhorar a vida da cidade. A cidade que é exatamente o local onde as pessoas, onde o ser humano, né, busca as oportunidades da sua vida. O fenômeno da urbanização, quando a gente chega numa idade como a minha, a gente pode entender bem isso. A cidade é uma atração irresistível. Todo mundo quer ir para a cidade, uma cidade maior, porque ali ele vai buscar as oportunidades da sua vida, oportunidades no sentido mais amplo, né? Como eu fiz, saí de Catanduva para Londrina, de Londrina para Curitiba, sempre em busca de mais oportunidades de conhecimento, de aprendizado, né? De trabalho, de amigos, de encontros mais interessantes, pessoas mais informadas, a companheira da vida. É isso que a gente busca, essa diversidade de oportunidades que todo mundo busca. E às vezes, em busca desse sonho, o preço que se paga é muito alto. Muita perda de tempo, muito sacrifício. É só ver essas cidades. O Brasil hoje passa por problemas desse tipo, o Rio de Janeiro, com todos esses problemas, São Paulo, a perda de tempo para ir do trabalho para casa. Você gasta mais tempo da sua vida se deslocando, perdendo tempo, do que produzindo. Então, resumindo, essa experiência de Curitiba, nesse período dessa experiência, a gente pôde aprender como uma cidade pode crescer de uma maneira um pouco mais organizada, e facilitando a vida das pessoas. Foi um período bastante fértil e bastante gratificante. Então, essa experiência
com o planejamento de Curitiba realizada por uma equipe jovem, inexperiente, recém-formada. Eu disse antes que foi uma experiência que poucos profissionais tiveram oportunidade na vida de passar por isso. Eu tive essa felicidade junto com uma equipe que o Jaime formou. Eu posso lembrar aqui de alguns, Rafael Deli, por exemplo, um grande arquiteto que propôs grandes inovações para a cidade. Oswaldo Navarro, Abrão Assad, Manuel Coelho, Cleon, Sancho Tene, vários arquitetos, todos recém-formados. Em 1971 éramos jovens arquitetos, praticamente inexperientes, mas com vontade de buscar soluções e que tivemos essa oportunidade de trabalhar no planejamento urbano de Curitiba, desenvolvendo projetos que interessaram a muitas cidades e ao mundo, né? Há soluções de Curitiba que tomaram conta da cabeça de muitos administradores urbanos mundo afora. Curitiba foi a primeira cidade brasileira a fazer uma rua para pedestres, né? Isso foi já em 1971, no começo da primeira gestão do Jaime. A Rua 15, os que viveram nessa época se lembram, era a principal rua da cidade, onde todos passavam por ela para ir de qualquer ponto, de uma ponta a outra cidade, você vinha e passava de carro pela Rua 15. Pois, no momento em que a cidade começava a enfrentar alguns problemas de trânsito, a cidade definiu algumas prioridades, né, de preservar a área central, um trecho da área central para o pedestre, ao mesmo tempo em que propunhamos uma estrutura viária que pudesse apoiar o crescimento da cidade ao longo das estruturais, descentralizando o crescimento da cidade. Tudo isso é do plano diretor que vem do Ivo Arzua, e do qual parte dessa equipe participou na sua elaboração e depois veio a participar no detalhamento e na implantação dessas ideias, dessas diretrizes básicas. A ideia das estruturais, mas antes disso, a Rua 15. A Rua 15 foi fechada num final de semana. Um final de semana um pouco alongado, entre uma sexta e uma segunda, quando a maioria das pessoas, muita gente, né, estava na praia, e havia alguma reação da opinião pública em fechar uma rua para pedestre. Foi a primeira, não existia um caso assim de comparação. E ela foi, todo o equipamento, todos os quiosques, as floreiras, os bancos, tudo isso, projeto do Abrão Assad, tudo isso foi preparado e estocado, e no final de semana essa rua foi praticamente montada. Houve uma pequena reação no início, mas isso durou 2 ou 3 dias, e logo depois a população percebeu que era uma boa solução, melhor do que a Rua 15 ser um canal de passagem de veículos para lá e para cá. Uma solução tão boa que começou a se replicar em muitas cidades brasileiras. A gente chamava de rua de pedestre, depois ela passou a se chamar de calçadão. Mas uma solução, uma inovação de Curitiba, 1971. Assim como essa inovação, houve outras, por exemplo, as estruturais, o sistema trinário,
Isso é coisa do Rafael Dely. Rafael Dely. Essa ideia de apoiar o crescimento da cidade, o adensamento, não de maneira concêntrica, não de maneira um crescimento do centro em torno de si mesmo, mas pela proposição do plano diretor, um crescimento linear em direção aos bairros. Veio a ideia das estruturais e como fazer para colocar numa rua o transporte público e mais o trânsito. Aí o Rafael deu a solução, usar essa avenida central, anexando duas vias paralelas, operando em sentido contrário, reservando a via central para o ônibus, daí surgiram as canaletas, também foi uma inovação curitibana. O ônibus expresso, que começou em 1974, e que foi a base para a nossa rede integrada de transportes, que se desenvolveu ao longo desse tempo, com inovações constantes, além da canaleta, ônibus maiores, portas maiores, mais conforto no acesso e saída, a estação tubo, a operação em rede, os terminais, a integração. Tudo isso foram inovações curitibanas que depois se alastraram pelo Brasil e pelo mundo. Hoje temos cerca de 300 cidades no mundo que optaram por uma solução baseada na solução de Curitiba. É o chamado BRT. É um nome americano dado para o nosso ônibus expresso. São quase 300 cidades no mundo que adotam essa solução. Quem está adotando isso agora é o Rio de Janeiro, com as linhas de BRT feitas agora para a Olimpíada. Algumas já existentes e outras em implantação. Então, era uma equipe, como eu disse antes, uma equipe nova, jovem, sem ideias preconcebidas, mas disposta a buscar soluções inovadoras, simples, de baixo custo, de rápida implantação e que traziam resultados a curto prazo. Não eram obras demoradas, complicadas, eram soluções simples e a população pôde acompanhar essa implantação dessas obras e a cidade passou, a população passou por uma fase em que ela começou a se identificar com a cidade, a se tornar realmente curitibana e a se orgulhar de ser curitibana. E foi uma fase muito interessante ver essa identificação da população com a sua cidade, né? Esse orgulho que nasceu por ver a cidade melhorando e, embora às vezes houvesse uma reação inicial de não entender muito bem o que estava acontecendo, mas as soluções eram boas e em pouco tempo, poucos dias, semanas, mostrava a sua verdadeira utilidade e os resultados já se tornavam claros e a população adotava aquela solução com entusiasmo. E foi isso que deu a essa equipe do Jaime uma credibilidade que permitiu que essa equipe continuasse e que o Jaime fosse 3 vezes prefeito de Curitiba, pela credibilidade das soluções simples e eficazes, propostas, prometidas e executadas com benefícios para toda a cidade. E daí surgiram a maioria dos equipamentos que Curitiba tem hoje, dessas inovações. Os parques, por exemplo, que eram fundos de vale, banhados, hoje são parques, o Barigui, São Lourenço, enfim, todos os parques da cidade. Tudo isso começou aí na década de 70 e vem se
se estendendo até hoje, essas inovações. Às vezes com mais qualidade, às vezes um pouco mais devagar, dependendo de quem está na prefeitura, quem está nos órgãos de planejamento. E ao longo desse tempo eu tive, então, a felicidade de conhecer esses colegas de profissão e participar com eles de vários projetos. Eu fui arquiteto do IPUC a partir de 71, depois supervisor de planejamento, depois cheguei a ser presidente do IPUC na segunda gestão do Jaime, quando nós iniciamos, por exemplo, a nossa rede integrada de transportes, em 1979. Até ali nós tínhamos alguns eixos de transportes. Em 79 nós começamos a configurar esses eixos, não como eixos isolados, mas como parte de uma rede integrada, que é a solução para transporte público, é rede integrada. Qualquer boa cidade do mundo tem a sua rede integrada de transporte. Algumas operando com metrô, quando os recursos estão disponíveis, quando não, como essas 300 cidades que eu citei, você pode ter uma boa rede de transportes eficiente, com qualidade, economizando tempo, a um custo acessível, operando com ônibus e esses recursos de pista exclusiva, integração, estação tubo, embarque em nível, pagamento antecipado, etc. Então, essa experiência gratificante, da qual participamos, essa jovem equipe que o Jaime montou, pela qualidade que o Jaime tem, além de ser um grande arquiteto, um muito bom administrador, voltado para as inovações e não para a política, pela política, mas a política para a realização das inovações, que nos permitiu realmente trabalhar com prazer, buscando soluções novas. E eu acho que isso só foi possível por várias coincidências, mas a principal dela é ter como líder uma pessoa como o Jaime, com essa qualidade de aglutinação e de chamar para trabalhar juntos uma equipe, uma equipe que produzia e propunha soluções, nem sempre a solução de um indivíduo, mas é realmente de uma equipe. Há soluções que você não sabe de quem é, porque elas nasceram de uma conversa, de um grupo, e que acaba sendo de um membro da equipe, mas ela tem colaboração de todos, porque numa reunião uma ideia acrescenta uma contribuição de um colega e uma observação de outro, e ela vai se aperfeiçoando, e no fim, quando a ideia é boa, ela sobrevive a uma discussão, e ela, no final da discussão, ela está pronta. E o Jaime permitia isso e sabia como ninguém promover essas discussões e essa colaboração dos membros de uma equipe em torno de uma ideia base. Foi assim com essas soluções inovadoras, sempre tinha a participação de vários elementos da equipe. Ao longo dessa experiência, eu tive algumas oportunidades que me levaram a realizar alguns objetivos profissionais na minha vida. No IPUC eu comecei como arquiteto, depois passei a chefiar o setor de planejamento, depois fui presidente do IPUC durante não muito tempo, 1 ano e meio. Depois eu fiz um estágio na França,
um estágio de 4 meses, uma experiência importantíssima na minha vida, onde aprendi muito mais. Já tinha aprendido bastante nessa fase de planejamento em Curitiba, mas lá eu pude me apropriar de uma visão do problema urbano bem mais ampla, que me permitiu, na volta, encarar novos desafios. E um deles foi aceitar um terceiro convite para dirigir a URBS, cuja principal função era cuidar do bom funcionamento do transporte público da cidade, entre outras atribuições. Eu trouxe a experiência que tinha tido no IPUC, somada a esse novo conhecimento que eu adquiri não só em Paris, mas em muitas viagens por cidades europeias, conhecendo problemas e soluções. E na volta eu pude adaptar algumas coisas que eu tinha visto à nossa realidade. Uma delas foi a rede integrada de transportes, que eu acho que nessa gestão dupla que eu tive na URBS, foram 2 gestões seguidas, foram 8 anos em que nós pudemos colocar o nosso sistema de transportes num outro nível, bem mais elevado, e foi aí que essa solução interessou ao mundo e que gerou esse interesse dessas 300 cidades que hoje adotam sistemas como o nosso. E por que eu aceitei esse desafio? Porque, veja, no IPUC, mesmo como presidente do IPUC, e durante, enfim, toda a atividade lá, a nossa preocupação não era o projeto em si, mas era a implantação do projeto, o funcionamento dessa solução, partir do projeto para a obra e para o seu funcionamento. E por isso eu aceitei esse desafio de dirigir a URBS, porque aquelas ideias iniciais que começaram lá em 1979, da rede integrada, etc., eu pude então implantar, continuar esse planejamento, desenvolver algumas ideias que estavam latentes, detalhá-las e implantá-las. Isso no dia a dia de um órgão como a URBS foi uma experiência incrível. Foram 8 anos de muito trabalho, muita dedicação. Eu consegui montar uma equipe única, com 3 ou 4 profissionais totalmente identificados com a tarefa, com o problema da mobilidade e totalmente dedicados a implantar soluções que colocaram a nossa rede integrada num nível de qualidade de serviço e de inovações bastante reconhecidos e que funcionam até hoje, embora com menos qualidade, porque acho que hoje está faltando alguma dedicação ao assunto. Mas, enfim, o que nós fizemos naquela época tem resistido até hoje. Mas exatamente porque eu via como um dos problemas importantes da cidade a mobilidade, o que se chama hoje de mobilidade, que só pode ser bem resolvida numa cidade com um bom sistema de transporte público. Não é o automóvel que vai resolver esse problema. Aliás, o automóvel só tem trazido mais problemas para as cidades. É o que se vê no Brasil, no mundo inteiro. E qualquer boa cidade no mundo tem um bom sistema de transportes. Eu pude me dedicar a isso durante esses 8 anos e saí com uma sensação de dever cumprido
porque pude desempenhar durante esses 8 anos uma gestão produtiva, bastante produtiva. Uma das inovações importantes foi, além do conceito de operação em rede integrada, onde você tem um conjunto de linhas de transportes que se comunicam, onde as pessoas podem ir de um ponto qualquer da cidade a outro, usando 2 ou 3 linhas e pagando apenas uma tarifa, como em qualquer boa cidade do mundo, qualquer boa rede de metrô ou de ônibus do mundo, é assim. Com soluções às vezes muito mais caras e complicadas, e nós podemos fazer isso aqui com os recursos disponíveis, com o planejamento público e a operação privada. O Brasil tinha passado por algumas experiências de empresas públicas de transportes. São Paulo, por exemplo, o Rio de Janeiro, tinham empresas públicas de transportes que não resultaram em coisa boa. Empresa pública. Acabaram virando cabide de emprego, com baixa eficiência, com custos elevadíssimos. E a experiência de Curitiba foi importante porque mostrou que, ao contrário de muitas cidades que põem a culpa do mau transporte nos operadores, se desvencilhando do seu papel de poder público, que tem que prover um bom sistema de transporte para a cidade, colocando a culpa nos operadores. Curitiba encarou isso de maneira diferente. Curitiba, através da Urbis, resolveu planejar bem esse sistema, conhecer bastante a demanda, além de conhecer bem a cidade, propor soluções inovadoras, implantá-las e dar à iniciativa privada a operação desse sistema sob regras muito bem estabelecidas. Também uma experiência bastante copiada, bastante adotada por outras cidades. Então essa minha experiência foi, para mim, foi importante. Me orgulho de ter realizado essas 2 gestões com os resultados obtidos. Eu estava me referindo às inovações. Uma delas foi a operação em rede, a outra foram os ligeirinhos. Uma inovação de 1991, uma coisa simples, mas bastante eficiente, de baixíssimo custo de implantação, rápida, Em pouco tempo implantamos 12 linhas de ligeirinhos, estendemos essas linhas para a região metropolitana. Então nós passamos a ter uma rede integrada metropolitana, coisa que agora está sendo destruída. Tem havido desintegração por desentendimentos entre Estado e Prefeitura, em prejuízo da população. Mas acho que isso é coisa passageira, isso vai retornar a ser como deve. Uma rede integrada metropolitana, onde as pessoas usem o transporte público com um mínimo de desperdício de tempo, sair de casa e ir ao seu destino, principalmente ao trabalho, mas também ao lazer, à escola, ao posto de saúde, enfim. Porque o tempo passado dentro de um veículo de transporte, seja metrô, ônibus, é um tempo perdido, é um desperdício. E nós trabalhamos todo esse tempo para diminuir esse desperdício, porque ao economizar tempo no seu deslocamento, esse tempo economizado por cada pessoa se transforma em vida. É um tempo que ele pode dedicar mais ao convívio familiar, ao seu lazer, ao estudo, ao aprendizado, enfim, deixa de ser um desperdício.
Essa ideia simples, que acrescentou uma nova opção de deslocamento sobre a nossa rede de transportes, que são os ligeirinhos, me lembra como ela nasceu. Assim que eu fui convidado para assumir a URBS, aliás, junto com a URBS, eu tive que assumir a Secretaria de Transportes. Eu fui ao mesmo tempo, durante um período, secretário de Transportes da cidade de Curitiba e presidente da URBS. Porque, para cuidar desse assunto, mobilidade, eu tinha que mexer com as duas instituições. Mas a Secretaria de Transportes, ela não tinha muita razão de ser. Quem resolvia o problema mesmo era a URBS. Tanto que eu propus que a Secretaria fosse extinta. E depois de um ano e pouco, extinguimos a Secretaria e eu me dediquei exclusivamente à URBS. Porque a Secretaria de Transportes era um órgão político e a URBS um órgão técnico, cuidava do dia a dia. E uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que sempre que a política interfere no transporte público, quem sai perdendo é o transporte público. Então eu, como secretário de Transportes, brigava comigo como presidente da URBS. Então tivemos que extinguir a secretaria. Bem, a ideia simples do ligeirinho, eu disse que me lembro como ela nasceu. No intervalo entre os vários períodos de IPUC, nesses intervalos eu fiz muito planejamento urbano pelo Brasil, viajava pelo Brasil, João Pessoa, Recife, Goiânia, São Paulo, Rio, enfim. E para você vir do Nordeste para Curitiba, numa volta depois de uma semana de trabalho, nem sempre você pegava o voo que você queria, você pegava um voo que vinha pingando de cidade em cidade. E é nessa hora que você vê como é importante um voo direto. Eu quero sair daqui e chegar naquela cidade, e se for direto é melhor. Essa é a ideia básica do ligeirinho, que aliás chama-se linhas diretas. Esse é o nome. Que no caso de Curitiba, ela interliga os terminais, sem paradas intermediárias. Então, ao mesmo tempo que ela ganha tempo, é mais rápido, mais confortável, economiza tempo, elimina desperdício, ela interliga os pontos de troca, que são os terminais. E é isso que faz a nossa rede integrada funcionar melhor do que qualquer outra. Porque nesses terminais, ao estar num desses terminais, a pessoa tem várias opções. Ela vai para qualquer lado e vai parando ou direta. Então, essa é a essência da nossa rede integrada. Bem, tudo isso constitui uma experiência e um conjunto de realizações profissionais. Mas esse não é o único prazer da vida. Não é o maior deles. O maior é a família. Todos temos famílias. A minha família começou com a vinda do meu avô da Itália para o Brasil no final do século retrasado, lá 1880, por aí. Conheceu minha avó, meu avô se chamava Giuseppe Calabres. Conheceu minha avó Francesca no navio. Casaram-se, tiveram 14 filhos, um deles meu pai José Seneviva Júnior, casou-se com Teresa Cariola. Tiveram 3 filhos, eu, meu irmão Márcio, minha irmã Marilda. Cada um de nós nos casamos e cada casal tivemos 3 filhos.
Meus filhos são Ricardo, administrador rural, mora hoje perto da cidade de Campo Mourão, cuida lá de uma área rural deixada pelo avô dele, avô materno, pai da minha mulher. Minha mulher é eponina, curitibana, que eu conheci na minha primeira vinda a Curitiba, quando eu estudava ainda no curso, no científico. Nos conhecemos praticando esportes, ambos apaixonados pelo voleibol. Nos conhecemos, namoramos. Depois eu voltei para Londrina, parei de estudar, comecei a trabalhar, mas sempre com a cabeça aqui. E ela é uma das razões pelas quais eu voltei para Curitiba para estudar arquitetura, me formar, casar com ela. Estava falando no Ricardo, meu primeiro filho, a Carolina, que veio em seguida, enfermeira, hoje mora em Vitória. E o Eduardo, o nosso filho mais novo, que ainda vive conosco. E essa é a razão principal da gente se dedicar ao trabalho. É um trabalho digno, produtivo, prazeroso, que possa orgulhar os nossos filhos e a nossa família toda. E esse é o maior prazer da vida. E para completar essa alegria, tem os netos. Meu filho mais velho tem 3 filhos, a Giovana, a Ana Laura e o irmão mais novo, o Rodrigo, e a minha filha Carolina, que mora em Olinda, mora em Vitória. Tem um filho, o João Marcelo, 7 anos. Um guri excepcional. Esses complementam esses prazeres da vida.